Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sobre você e cada um dos meus irmãos. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida. Neste novo dia, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida por onde você for e que você seja um instrumento para levar a bênção do Senhor por onde passar, com quem cruzar o seu caminho, ok? Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Levítico capítulo 7. Vamos à leitura? Diz-nos assim a palavra de Deus: esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada no forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer, e toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então com sua oferta de gratidão terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o 3º dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao 3º dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que, estando impuro, comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas:
Todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que ofereceu o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada e os dei aos sacerdotes Arão e aos seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Como eu venho dizendo desde o início da leitura do livro de Levítico, o livro tem esse nome porque são instruções de Deus para os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, terceiro filho de Jacó. Dessa família nasceram Arão, Moisés e Miriam. Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador do povo do Egito, para conduzi-lo até a terra prometida. E Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Seus filhos lhe sucederiam quando ele encerrasse o seu sacerdócio, quando ele terminasse o seu sacerdócio, o filho lhe sucederia. E os demais levitas seriam os auxiliares na tenda, lá no deserto, para montar e desmontar a tenda e para cuidar da manutenção da tenda e dos sacrifícios que ali eram oferecidos. Posteriormente, na época de Davi, algumas turmas de sacerdotes, também levitas, foram designados como cantores. Foi uma função a mais já na época de Davi. E aqui então nós temos várias regulamentações e o versículo 37 fala quais são as áreas, os tipos de sacrifícios que foram sendo regulamentados até agora. Olha o verso 37. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, que era aquele animal que era sacrificado e queimado todo, né? Da oferta de cereal, haviam ofertas, como eu já expliquei, de cereais, haviam ofertas que eram rolinhas ou pombinhos, haviam ofertas que eram bodes ou carneiros ou ovelhas ou cabras, haviam ofertas que eram bois ou vacas, novilhas, né? Novilhos ou novilhas. Então haviam vários tipos de oferta e aqui ele fala da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, que era quando alguém pecou e reconheceu o seu pecado, confessou seu pecado e ofereceu um sacrifício a Deus por causa do seu pecado. Da oferta pela culpa era quando a pessoa reconheceu a culpa em alguma situação posterior e que requeria uma retratação perante o Senhor, então ele oferecia um sacrifício específico pela culpa. Da oferta de ordenação era quando o sacerdote era ordenado ao seu ministério de sacerdote, tinha ofertas específicas. E da oferta de comunhão era a oferta que o israelita oferecia a Deus como símbolo da comunhão com Deus. Era como se fosse uma refeição em comum.
Só uma parte, que era a gordura, os rins e o lóbulo do fígado do animal, que eram oferecidos queimados no altar. Parte da carne era comida pelos sacerdotes e parte da carne era comida pela pessoa que estava ofertando, pela sua família, como símbolo de um banquete de comunhão. Ali estava dizendo que a pessoa ofertante com a sua família tinha comunhão com Deus e com aqueles sacerdotes que eram os intermediários entre o povo e Deus. Eram as ofertas de comunhão. E aí, voltando para o início aí nos versículos de 1 a 10, nós temos a regulamentação da oferta pela culpa. Já expliquei que a oferta pela culpa, em geral, é quando a pessoa tinha consciência posterior de um pecado que cometeu, se sabia que era culpado. Às vezes não foi um pecado intencional ou um pecado inconsciente, mas a pessoa então tomou consciência e se sentiu culpada, e a oferta pela culpa então é regulamentada. Vamos ler um pouquinho? Verso 1. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, é a oferta santíssima, porque era dedicada a Deus. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida. Qual? A parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparado no fogo. E a oferta pela culpa, somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado, é a oferta santíssima. Então, a oferta pela culpa só os sacerdotes comiam. O holocausto ninguém comia, que era todo queimado. A oferta pela culpa só os sacerdotes comiam. A oferta de comunhão, o ofertante também comia. Então havia regulamentação para cada tipo de oferta. E aí eu já digo aquilo que eu venho dizendo desde o início. Cada sacrifício de animal desse representava o sacrifício de Cristo feito na cruz em nosso lugar. E tudo aquilo que essas pessoas, esses regulamentos que eram obedecidos aqui, representam aspectos espirituais da nossa comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 7. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que ofereceu o holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada no forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer, e toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Então, partes das ofertas, dependendo do tipo de oferta, pertencia ao sacerdote, que ele não tinha outro trabalho, outro meio de sustento, a não ser o culto a Deus, que era realizado lá na tenda, no deserto, e posteriormente no templo de Jerusalém. Inclusive, o couro do animal sacrificado pertencia ao sacerdote. O couro naquela época era muito valoroso, muitas coisas eram feitas do couro. Então tinha um valor, inclusive comercial. Versículo 11. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão. Agora é diferente. Agora a pessoa está oferecendo como símbolo da sua comunhão com Deus, que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém fizer por gratidão, comunhão por gratidão, então com sua oferta de gratidão terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo, além do animal da oferta de comunhão. Então era um verdadeiro banquete com vários tipos de bolo, e como foi dito aí. Verso 13. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. Esses bolos aqui podiam ter fermento, porque eles eram símbolo dessa refeição, desse banquete. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida, nada poderá sobrar até o amanhecer. É a carne que todo mundo aqui podia comer.
Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Aqui, de comunhão anterior, tinha que ser comida no mesmo dia. Essa daqui se permite comer no dia e no dia seguinte. No dia do sacrifício e no dia seguinte. Olha o 17. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. Se fosse comida ao terceiro dia, perdia todo o efeito. É como se não tivesse feito a oferta ao Senhor. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada. E quem dela comer sofrerá as consequências de sua iniquidade. A carne que toca em qualquer coisa impura não será comida. E ele vai listar as coisas impuras, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que, estando impuro, comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja, olha lá, impureza humana, seja impureza de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. O que era impureza humana? O fluxo da menstruação era impureza humana, o sêmen masculino era impureza humana, pus, feridas purulentas, deixava a pessoa contaminada, era impureza humana. Animais mortos eram impurezas humanas, então, aliás, eram impurezas também, não humanas. Animal morto era impureza. Seja impureza humana, seja de animal, seja de qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne de oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Olha essa proibição, versos 22 a 27. E disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo será eliminada do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Está aqui a proibição de comer com sangue. O sangue daqueles animais representava o sangue de Jesus, derramado na cruz em nosso lugar. Disse mais o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Mas regulamentação sobre a oferta de comunhão aqui que já foi falada lá nos versículos 11 em diante. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão. Era esse item aqui que é adicionado. O peito do animal e a seus descendentes pertencia aos sacerdotes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. Então, a gordura, os rins e o lóbulo do fígado queimado para Deus, o peito e a coxa direita dada ao sacerdote e o restante da pessoa que estava oferecendo a oferta de comunhão para o banquete ali de comunhão com Deus. Verso 34, das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada e os dei ao sacerdote Arão e aos seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. O peito e a coxa direita aí no caso eram consideradas partes nobres do animal. A mais nobre, que era a gordura e os rins, lá era oferecida a Deus. E aí a outra parte bastante nobre, que era o peito e a coxa, era oferecida aos sacerdotes e o restante do animal da família que estava oferecendo a oferta ao Senhor. 35, essa é a parte das ofertas dedicada ao Senhor, preparada no fogo, destinada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servir ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo por suas gerações e, como eu já expliquei, perpetuados em Cristo.
tudo isso eram figuras do sacrifício de Cristo. Todas essas atitudes esperadas, orientadas dos israelitas, são atitudes espirituais esperadas de nós que devemos desejar ter comunhão com Deus. Um dos maiores símbolos da nossa comunhão cristã, agora nós cristãos, com Deus, é a ceia do Senhor, símbolo do sacrifício de Cristo, como essa oferta de comunhão que oferecia esse animal era símbolo do sacrifício de Cristo. Sempre foi pela fé em Cristo. Para quem viveu antes de Cristo, para nós que vivemos depois de Cristo. Tudo isso apontava lá atrás para Jesus e todo o que nós celebramos agora a ceia do Senhor nos faz olhar para trás, para recordar o que Cristo fez por nós. Tudo é por meio de Cristo. Cristo é a personagem central da Bíblia e a luz que nos clareia e nos dá entendimento de tudo isso aqui. Porque tudo isso aqui aponta para Cristo, de diversas formas. O sacrifício do animal, o próprio sacerdote que intermediava entre o povo e Deus, representava a Cristo que intermedia entre nós e Deus, né? Então, tudo isso aqui são representações. E você vê o zelo pela pureza, pela santidade, porque é algo oferecido ao Deus Santo. Uma das coisas que nós vamos ver aqui em Levítico é Deus dizendo assim: sejam santos porque eu sou santo. Tudo gira em torno da santidade do nosso Deus. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Mais um detalhe só. O verso 38, que é o último. O Senhor entregou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Eles ainda estão acampados no pé do monte Sinai. Moisés ainda está recebendo instruções do Senhor lá sobre o monte Sinai. Isso vem sendo descrito desde Êxodo, que nós lemos. Tá certo? Vamos orar? Antes de orar, quero pedir a meus irmãos, não saia sem deixar um like nesse vídeo para impulsioná-lo aí na plataforma. Inclusive, quero pedir uma coisa para os meus irmãos. Veja aí se você continua inscrito, porque eu já tenho ouvido dizer que às vezes a plataforma tem método lá que desinscreve alguém aí e a pessoa nem percebeu que não está mais inscrito. Se inscreva no canal, tá? Se alguém é novato por aqui, gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando, se inscreva aí, ativa as notificações para ir recebendo cada vídeo que eu postar aqui, cada live que eu fizer, tá certo? Inclusive uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, esse tipo de conteúdo não ganha impulso pela plataforma, porque eles têm interesse em divulgar outras coisas. Então, se os cristãos não se interessarem em divulgar isso aqui, não vai ganhar repercussão. A outra maneira de fazer isso é pago, mas eu não estou disposto a pagar para divulgar vídeo, né? Então vai ser, ou nós fazemos isso espontaneamente, então tudo bem, vai atingir quem está atingido. Não sei se os irmãos têm percebido, eu tenho mais de 300 inscritos no canal e só notifica aí a assistência de cerca de, esses últimos vídeos, 70 pessoas por aí. Antes era mais de 100 e eu já tenho visto informações de que às vezes o número não é exato. Eu tenho até dados para confirmar isso. Então, por isso que eu estou pedindo, eu insisto nesse tema. Dê um like, se puder, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos de família, grupo de amigos, grupo de irmão da igreja, outras redes sociais, Facebook, Twitter, que agora é o X, né? Outras redes sociais, Instagram, sei lá. Onde você puder compartilhar, você estará ajudando a compartilhar a palavra de Deus. E cada comentário que os irmãos deixam, um bom dia, um graça e paz que você deixa no vídeo, ajuda o vídeo a ganhar repercussão. Eu faço questão de dar bom dia, graça e paz para cada um dos irmãos individualmente, justamente para que o vídeo ganhe repercussão. Beleza? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pelo novo dia, pela família, pelo lar, pelo pão de cada dia, pela saúde.
pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família, pela proteção com que nos tem cercado, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas, pela provisão de tudo quanto nos é necessário para a manutenção da nossa vida. Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida e sobre o lar de cada um dos meus irmãos, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho. Ó Deus, se alguém está doente em casa, se alguém está doente no hospital, se alguém está na UTI, se alguém está desenganado dos médicos, lutando contra a doença impossível para recursos da medicina, meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível e nós pedimos que o Senhor toque com o seu toque curador, faça milagres a favor do seu povo. Ó Deus, se há doenças físicas que são resultados de doenças do espírito ou da alma, cura, Senhor, só o Senhor pode curar. Se o Senhor espera alguma atitude por parte do seu servo para que o milagre aconteça, fala ao seu coração, ilumina a sua mente. Ó Deus, e aí nós rogamos, se vai usar os médicos, os medicamentos, a cirurgia, seja feita a sua vontade, que a bênção do Senhor esteja sobre o lado dos meus irmãos. Que cada lar tenha paz, amor, alegria do Espírito Santo, que Cristo esteja presente, reinando em cada coração, que haja perdão, humildade, paciência, perseverança dentro de cada casa, que cada casa seja um verdadeiro templo de adoração ao Senhor Jesus todos os dias. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. O Senhor conhece os sonhos que estão nos corações dos meus irmãos, os projetos, os planos, entregamos tudo em suas mãos. Faça prosperar aquilo que está de acordo com a sua vontade e que vai glorificar o nome santo do Senhor. Vá à frente dos meus irmãos, abrindo portas de bênção, os protegendo de ataques do inimigo, de doenças, de gente má, de acidentes, ó Pai. Ó Deus, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em toda a nossa maneira de viver. E Pai, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício feito na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo. Dirige-nos, Senhor, por onde nós formos nesse dia, sob a sua bênção, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós passarmos, sendo bênçãos na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho nesse dia. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia em mais esse dia. E, se Deus quiser, amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui, continuando a leitura do livro de Levítico, lendo Levítico capítulo 8. Grande abraço a todos.